Então, agora a gente já pode começar. Boa tarde, boa noite a todos e obrigada pela presença. Vamos iniciar agora a segunda apresentação do América Invertida do dia de hoje, com o Wilton Garcia Cardoso Júnior, que se apresenta como bicha e negro. Está cursando o último ano de História da Arte na Universidade Federal de São Paulo. Trabalha com mediação cultural e desenvolve pesquisas sobre as leituras raciais na história brasileira. Atualmente integra o acervo Bajubá e o coletivo LGBTT-MI, onde investiga as relações raciais na história LGBT paulistana, e o Centro de Memória Urbana da Zona Leste de São Paulo, com foco na criação de um acervo de cunho político das iniciativas na região. Hoje, o Wilton apresentará a comunicação chamada Com Costas Atlânticas e de Costas para a América, uma análise sobre a evidência bilateral sul-atlântica na formação do Brasil nos séculos XVI e XVII, na qual procura reconstruir a estrutura colonial atlântica que ligou a América e África a partir de dois retratos do artista holandês Albert Eckhout. Desculpa pela pronúncia. Informamos que as perguntas podem ser feitas pela caixa de comentários do Zoom ou do Facebook. Obrigada y boa apresentación. Buenas tardes y noches a todos y gracias por venir. Damos inicio a la presentación del día de hoy en América Invertida. Wilton García Cardoso Jr. se presenta como bicha y negro, estudiante de último año de Historia del Arte en la Universidad Federal de Sao Paulo. Trabaja con mediación cultural y desarrolla investigaciones sobre lecturas raciales en la historia brasileña. Actualmente integra el acervo Bajubá y el colectivo LGBT, donde investiga las relaciones raciales en la historia LGBT de Sao Paulo, así como el Centro de Memoria Urbana de la zona este de Sao Paulo, enfocándose en la creación de una colección política a partir de las iniciativas en la región. Hoy, Wilton presentará la ponencia titulada Con Costas Atlánticas y de Espaldas a América, un análisis de las evidencias bilaterales del Atlántico en la formación de Brasil durante los siglos XVI y XVII, en la que busca reconstruir la estructura colonial atlántica que unía América y África a partir de dos retratos del artista holandés Albert Eckhout. Tengan en cuenta que se pueden hacer preguntas a través del Zoom o el cuadro de comentarios de Facebook. Gracias y buena presentación. Olá, boa noite, boa tarde a todas e todos. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, essa oportunidade de estar apresentando a pesquisa que desenvolvo para a minha monografia na graduação de História da Arte. E dizer que estou um pouco nervoso. Primeira apresentação brasileira do seminário e já aproveito para parabenizar a iniciativa e a organização. Bom, é bom dizer que quando fiquei sabendo do Seminário América Invertida, eu tive muita vontade de pensar em como eu poderia apresentar o meu projeto de pesquisa atual dentro da proposta da Rede Lerra. E o título Com Costas Atlânticas e de Costas para a América foi, então, um tipo de resultado desse esforço de tentar aproximar o que eu pesquiso com a proposta do grupo. Digo também que eu tentei romper um pouco as barreiras que separam o possível público que está assistindo. Então, com a ajuda do meu querido amigo Mariano Figueira, eu proponho, então, que essa apresentação tenha essa apresentação de texto tanto em português como em espanhol. Bom, eu inicio a apresentação trazendo uma artista que conheci o ano passado, numa exposição em que trabalhei, o Nelson Makengo. Ele é da República Democrática do Congo, e numa entrevista à exposição em que ele fez parte, ele responde: na medida em que uma história é falsificada, as identidades relacionadas a ela também são falsificadas. Essa história é uma falsificação porque nossa realidade não existe. Começo trazendo esse enunciado dele porque trabalhar com uma história colonial é necessariamente trabalhar com um processo de criações.
toda a realidade colonial ela é partida de uma justificativa muito posta, em que a pesquisa sobre esses períodos, de todos esses trabalhos que envolvem o período colonial, justamente tentam desvendar todas essas estruturas que estavam por trás da sociedade que se estabelece. A América como um todo passa por este processo e o Brasil tem uma especificidade, eu digo a partir do lugar em que estou, dessa história colonial ser regida pela experiência portuguesa, que é o Estado-nação que coloniza a nossa parte de América. Então, tratar a história colonial como um exercício e não como um fato histórico dado é um ponto principal de minha pesquisa. É entender que ela é praticada, a colonialidade é um exercício e as suas estruturas, as suas dinâmicas, elas vão se estabelecendo a partir dos desdobramentos históricos que pertencem a ela também. Então, nada no colonial é dado, tudo é planejado e executado. Trago em seguida os retratos que direcionam esta minha investigação. O artista holandês Albert Eco, ou Albert Ecaut, enfim, existem algumas formas de se pronunciar, mas é isto. Eco, Ecaut, vai se referir à mesma pessoa. Ele vem ao Brasil na década de 1630, 37 a 44, ele fica aqui. Ele é comissionado por um governador durante uma ocupação, a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, e ele vem com um trabalho objetivo de representar, de registrar a flora, a fauna e a população deste lugar. Dentre muitas coisas que ele produz uma sequência de quadros, de retratos, onde ele traz frontalmente, como a gente vê nesse exemplo da mulher negra. A composição é meio padrão em que ele utiliza. Ele representa um homem e uma mulher africana, 4 ameríndios e 2 pessoas que ele nomeia mameluco e mameluca, que seria um tipo de mestiçagem entre o europeu e o ameríndio. Eu trabalho com os dois retratos específicos dos africanos em que ele faz, e a proposta é entender através desses quadros que estrutura colonial é esta que se fundamentou no Nordeste da América Portuguesa, ou no Norte da América Portuguesa, como se chamava na época. Então, a Mulher Negra, este quadro, e Homem Negro, estes são os 2 retratos em que trabalho. Quando eu comento sobre a adaptação que a minha pesquisa precisou passar para essa fala de hoje, eu penso muito sobre na especificidade do Brasil dentro da América Latina, já que a proposta da rede é justamente juntar esses estudantes que trabalham com história da arte desses diferentes lugares que compõem a América Latina, e aí eu penso que de um lugar muito específico, o Brasil se diferencia por alguns fatores. O comércio de escravizado, de importação de mão de obra africana, é um desses fatores, se não o fator principal. E eu tento explicar um pouco isso antes da gente chegar nas análises próprias dos quadros. Então, a partir de 1550, mais ou menos, cerca de 1550, o sistema produtivo colonial ibérico começa a se fundamentar na importação do produto e na importação de mão de obra também. Essa experiência ela já é experimentada nas Ilhas Atlânticas, Madeiras, Cabo Verde, São Tomé. Todos esses lugares passam por um tipo de estágio inicial da importação de mão de obra escravizada, e primeiramente os portugueses, depois com a União Ibérica, em 1580, os ibéricos, no modo geral, fundamentam o sistema colonial a partir da importação dessas 2 coisas: o produto para geração de capital e a mão de obra para produzir. A partir da segunda metade também do século XVI, a República Neerlandesa surge como uma revolta contra o poder católico, sobretudo espanhol, e um dos modos em que os Países Baixos ou a República Neerlandesa, a gente vai ter alguns nomes para chamar
esse sistema político, um dos modos dos neerlandeses em combater o poderio católico é exatamente tentar atingir esses lugares coloniais. Então, expandir a guerra para além da Europa é uma estratégia neerlandesa que acaba sendo muito eficaz. Para isso, eles criam companhias comerciais. As companhias comerciais, uma direcionada para o trabalho colonial no Oriente e uma posterior, direcionada ao Ocidente, começam a encabeçar esse enfrentamento que os neerlandeses põem frente aos espanhóis. O conceito de guerra e o conceito de comércio são muito trabalhados nesse período, porque é justamente a defesa pelo direito de comercializar colonialmente é uma das justificativas principais em que os neerlandeses adequam o seu exercício, que não necessariamente é colonial a princípio, mas que por tentar se adequar ao Império Colonial Ibérico, eles acabam também se enquadrando desse sistema que nós chamamos colonial. E aí isso acaba implicando também no envolvimento direto deles com o escravismo e com a fundação de colônias em Ásia, África, América do Norte, Central e Sul. Dentro desse contexto geral, em 1637, Maurício de Nassau, ele vem ao Brasil. A Companhia Comercial de Índias Ocidentais chegam aqui, invadem o Brasil ainda em 1624, eles invadem a Bahia e ficam até 25. Os lúcios brasílicos conseguem expulsar, tem, enfim, a Jornada dos Vassalos, toda uma história específica desse período, mas em 1630 eles retornam, agora pensando mais no norte, em Pernambuco. Então, desde 1630, eles tentam estabelecer uma colônia propriamente neerlandesa, e existe um tipo de resistência local que impede que isso aconteça nos primeiros anos. Então, só a partir de 1635 é que a gente pode entender que há um estabelecimento consistente desta companhia comercial no Nordeste, e 2 anos depois, Maurício de Nassau chega como governador-geral desta colônia neerlandesa. Maurício de Nassau é normalmente estudado e citado dentro da historiografia brasileira com um certo saudosismo até, porque ele é o político que vai trazer consigo uma comitiva, um grupo de profissionais, cientistas, artistas, botânicos, geólogos, justamente para que a pesquisa científica e artística possa acontecer nessa colônia. Albert Eco é um desses artistas comissionados por Nassau. Nassau paga esses profissionais com seu próprio dinheiro, e ele tem o objetivo explícito de conseguir levantar o máximo de informações possíveis sobre essa colônia, para que justamente esse acontecimento neerlandês possa ser reconhecido, possa ser visto por outras pessoas, não só por eles próprios. Coisas que é importante notar, os portugueses, no século XVI inteiro, fizeram de forma bastante ínfima. O registro, por exemplo, da fauna, da flora, ou mesmo da população dessa sociedade colonial americana, ela é tratada como um tipo de segredo de Estado. Esse é o termo em que a gente encontra na historiografia, que Portugal mantém sigiloso essas informações justamente porque o interesse por essa região já era bastante evidente. Já no século XVI, os franceses, principalmente, tentaram, muitas vezes, estabelecer uma colônia, sobretudo no Rio de Janeiro e no Maranhão, coisa que não aconteceu a longo prazo. Os irlandeses ficaram muito mais tempo do que os franceses, mas a pirataria, a guerra de corso, como se chama, foi uma atitude, foi uma prática bastante presente, né? Por mais que a colônia francesa ou inglesa, enfim, não fosse estabelecida, o comércio legal, se a gente pode chamar assim, ele existia, tanto com luso-brasílicos, que seriam esses políticos ou comerciantes coloniais que estão aqui inseridos nesse contexto mais da periferia colonial, da América Portuguesa, tanto os ameríndios. Então, essas alianças aconteceram com bastante frequência.
durante a União Ibérica, e aí, então, Portugal e Espanha juntam-se, unem-se politicamente, e durante o século XVI inteiro, os portugueses protagonizaram, de certo modo, o mercado escravista na costa africana. Sobretudo na costa ocidental, mas já na segunda metade do século XVI, a África Central já era um lugar bastante visado e procurado pelos europeus, né? Então, Congo Angola começou a ser esse espaço também de aliança com os chefes nativos para que esse mercado escravista tivesse de onde tirar esta matéria-prima, que era as próprias pessoas que eram traficadas. Durante a União Ibérica, então, Espanha lança... Ela já trabalhava, na verdade, com um modelo político de assentos, que é um tipo de leilão onde comerciantes e políticos europeus compravam o direito de se responsabilizarem pelo tráfico para que a América chamada América Espanhola pudesse ser também abastecida por essa mão de obra, já pensando nas minas de prata e de metais, e não tanto na produção tropical, como o açúcar, que é o produto principal da América Portuguesa, mas, mesmo nesse período, são os portugueses que lideram esses assentos. Então, os portugueses se profissionalizam, de alguma maneira, dentro do mercado negreiro, e eles terminam sendo este... Existe um certo monopólio informal. Eles continuam sendo os maiores importadores, exportadores de africanos, mesmo quando a União Ibérica se estabeleceu. Então, é interessante notar também que neste momento, as duas Américas, como eu chamo, elas são abastecidas por este mesmo mercado, né? Embora o comércio de metal e o comércio açucareiro sejam absurdamente diferentes, principalmente em questão de importação, o produto tropical precisa de uma certa rapidez para que a exportação aconteça, ao contrário do metal. Então, para que ele fosse levado de volta, por exemplo, para a Europa para ser comercializado, o açúcar precisava ocorrer de modo muito mais frequente do que o metal. Eram os africanos, esses trabalhadores, né? O fator principal do trabalho escravizado. Isso constitui, então, um comércio colonial sul-atlântico muito estabelecido. Sul-atlântico eu uso, além do nome ser autoexplicativo, eu uso também como um conceito do Luiz Felipe Alencastro, que é um historiador que trabalha nessa história da formação do Brasil, pensando no Brasil extra, para além do Brasil, né? Então, é como se o Atlântico, o território do Oceano Atlântico, fizesse parte, fundamentalmente, desse processo de criação do Brasil, de formação do Brasil, né? Criação não, formação. Então, ele se baseia, então, nesse mercado escravista, e pouco a pouco ele deixa de ser uma etapa para ser o principal. O mercado escravista, ele não só abastecia as minas ou os canaviais. Porque é isso, né? As redes interioranas em África, todo o processo de compra, de exportação, de transporte dos africanos, alimentação, chegada, venda, todo este percurso para que o africano chegasse até o lugar da exploração, ele era movido também por dinheiro. Então, a venda, os tributos, os juros, todas essas coisas fundamentavam uma renda para a coroa ibérica, para as coroas ibéricas, que acabou sendo muitas vezes maior do que o próprio produto produzido na periferia colonial. Tendo isso, os irlandeses se baseiam exatamente no que é constituído pelos ibéricos e principalmente pelos portugueses, por esse protagonismo que eles têm no trato negreiro. Então, quando eles invadem Pernambuco, por exemplo, eles entendem que o norte brasileiro é um local de produção tropical, então o açúcar é o principal produto, e eles também sabem que para produzir o açúcar é necessário africanos. A conta era conjunta.
não eram processos entendidos separadamente. Então, assumir um posto de produção colonial na América Portuguesa era necessariamente lidar com o tráfico que ocorria em África. América e África, então, são entendidas conjugadas. Elas são necessariamente e estrategicamente ligadas. Trouxe, então, uma imagem recém-descoberta por estar em uma coleção particular, que provavelmente é da década de 1570 e 1580, em que o chafariz del rei, em Lisboa, é registrado com uma grande população de africanos. Portugal, durante o século XVI, em Europa, é entendido como uma espécie de lugar mais próximo do que seria a África. Alencastro chama Lisboa de capital negreira do Ocidente. Existia uma população de africanos em Lisboa, em Portugal, já na década de 1570, muito significativa. Isso porque Lisboa também era um destino para esse mercado de escravizado. Óbvio que para um outro tipo de trabalho, que se difere da produção colonial, não é sobre canavial, não é sobre minas, é sobre trabalho doméstico, trabalho urbano, são outros tipos de trabalhos que se envolvem mais, é um tipo de familiarização com o escravismo já. A Europa tinha uma cultura escravista que era muito influenciada pela Guerra Moura, que é um outro debate, mas o escravismo colonial ele é distinto, é importante fazer essa diferença. Escravismo colonial, trazer essas duas palavras juntas é importante, porque a escravidão é uma prática que vai existir em pontos diferentes da história da humanidade e se estruturarem também de maneira diferente. O escravismo colonial é outra coisa. Não é... Por exemplo, o escravismo colonial é diferente do escravismo que se operava em África antes da chegada dos europeus. Normalmente, uma justificativa muito usada, comentava com algumas pessoas esses dias, é que os africanos vendiam, né, gente? Então, eles mesmos se faziam escravos. Essa é uma fala bastante comum, tentando justificar a escravização que se opera em América a partir deste comportamento cultural que existe entre algumas sociedades africanas já no século XVI. Ocorre que a escravidão, o sistema escravista era de outra ordem, né? Nós estamos falando de uma situação, inclusive temporária, que merece outro momento de fala, não cabe tanto nisso. O escravismo colonial é uma prática mercantil. Eu compro o escravizado. Eu compro, eu vendo, ele é minha posse. Existe uma legitimidade de posse a partir do escravismo colonial que não se experimentou em outras práticas escravistas na história da humanidade. É sem precedentes. Trago em seguida, atenta ao tempo, uma gravura que circulou nos Países Baixos, calvinistas, já falo sobre isso, em que um engenho de açúcar é representado. Eu trago essa imagem para que a gente entenda que a figura do africano, para os neerlandeses, de algum modo, está conjugada a esse trabalho escravista. O açúcar que foi vendido em América, que foi exportado de América para ser vendido por toda a Europa, consumir esse açúcar não necessariamente, a gente pode dizer, pressupunha que as pessoas sabiam que ele era produzido de um sistema de escravismo colonial. Para os neerlandeses, esse fato não é verdade. O conhecimento que o açúcar é produzido dentro de um sistema escravista e que os escravizados são africanos é um dado verdade, principalmente porque eles estão interessados em como esse sistema colonial se opera. Os portugueses são um tipo de modelo. Eles estão invadindo essas regiões para trabalhar como os ibéricos trabalham. Porque dá certo, porque já existe essa estrutura. Então, tanto o açúcar como o escravismo já era um fator associado ao escravismo colonial direcionado aos africanos. Aqui embaixo, eu não sei falar
holandês, mas tem as descrições de todo o processo do açúcar, né? O corte, a fervura, a cristalização, até que ele vire o produto. Então, é um tipo de tutorial de como esse açúcar chega. E quem está fazendo isso são os africanos. Com isso, apresento meus objetivos. Eu pretendo reconstruir a estrutura econômica colonial da qual a América Portuguesa esteve inserida e confirmar que essa estrutura era esse trabalho conjugado com Guiné e Congo-Angola. Né? Esse exercício também de dar nomes às regiões africanas é muito importante para que a gente... É isso, né? A África também é um outro debate. Ela surge... o termo África, essa ideia de continente é muito posterior ao período em que estou trabalhando, então designar que lugares são esses é muito importante, né? Entender onde é a Guiné, onde é isso que não é necessariamente a Guiné-Bissau que a gente vê hoje no mapa, entender o que é o Congo-Angola, onde era a Costa dos Escravos, a Costa do Ouro, toda essa designação própria do sistema colonial não se aplica ao mapa do continente africano hoje, ou se aplica, mas não daquele modo que a gente vê. Questionar o aspecto humanista que a colonização irlandesa frequentemente adquire, justamente, como eu tinha dito, Maurício de Nassau, ele, por trazer essa comitiva de artistas e cientistas, ele é tido como este colonizador, quase como se estivesse fazendo um favor à América em trazer artistas, em trazer cientistas para registrar, né? Infelizmente, este é um pensamento verídico ainda, não é datado. E a minha ideia é isso. Por mais que esses artistas vieram, a gente tem um aproveitamento de um sistema escravista que já se operava em América. Então, esse humanista, chamado Maurício de Nassau, não abre mão do trabalho escravizado. Pelo contrário, ao mesmo tempo em que ele ocupa Pernambuco, ele já invade, no mesmo ano em que ele chega, uma feitoria na Costa do Ouro, que é o Castelo da Mina, o Castelo de São Jorge da Mina, justamente porque ele entende que não adiantava ocupar só Pernambuco. Não tinha por que ter posse das lavouras, não tinha por que ter posse da produção do açúcar se ele não tinha um africano para trabalhar. As coisas são conjugadas. E Nassau entendia isso muito bem. Eu pretendo também reconstruir a complexidade do sistema artístico, entendê-lo como um artista colonial. Esse é um exercício que eu tenho feito também em minha monografia, que é entender todas as coisas que estão operando sobre essa realidade dentro de um aspecto colonial. Albert Eco é um artista colonial. Ele é um artista participante de um exercício colonial. Ele está também construindo, junto com Maurício de Nassau, junto com os irlandeses, junto com os portugueses, no mais geral, essa prática que a gente entende como colonialidade hoje. E a representação que ele faz desses corpos é colonial. Possibilitar conexões entre a história artística colonial brasileira e os estudos raciais. Os quadros de Eco, eles são... Vou voltar para a gente ver enquanto eu falo. Eles são lidos, principalmente depois. A partir do século XIX, o Brasil começa a dar uma atenção à ocupação holandesa. E os quadros de Eco são revistos muitas vezes para fundamentar. É o momento, o século XIX é o momento em que o Brasil está tentando escrever uma história própria. Vamos escrever uma história do Brasil. E aí os intelectuais, eles veem que, olha, gente, o Brasil não é só de brasileiros ou de portugueses. A história brasileira tem a ver com os ameríndios, tem a ver com os africanos, e aí os quadros de Eco são recorridos frequentemente. Não só o quadro, como todo o evento da ocupação, é muito recorrido no período do século XIX, justamente porque existe uma tentativa de reconhecer nesse evento uma autenticidade brasileira. E eu já explico por quê. Bom, a metodologia que proponho é o que eu já tenho dito aqui, que é analisar essa experiência portuguesa com trato escravista,
em que combina América e África, é isso, sistema de reprodução escravista e produção de capital através do açúcar, esse processo em que os finlandeses reproduzem uma metodologia portuguesa através da escravização, e aí, então, entender essa guerra de Pernambuco, como era chamada no período, em que é isso, os lusos brasílicos que ainda estavam ali, que tiveram que ir para outros lugares, porque os finlandeses ocupam a parte produtora de açúcar, existe todo um período de resistência. Em 1654, os finlandeses são expulsos de Pernambuco, e todo esse enredo é justamente pela posse dessas áreas produtoras. Então, a Guerra de Pernambuco está necessariamente inserida na Guerra do Mercado de Escravizados também. É sobre a posse desse sistema sul-atlântico, né? Sobre quem compra, quem vende e quem produz. E adequar os retratos de Ecô nessa dinâmica que se opera, dessa observação dos africanos, né? Entender esse retrato também como um conjunto de todos esses imaginários que estamos construindo sobre o africano nesse período, que não tem a ver só com Pernambuco, que não tem a ver só com a América Portuguesa, tem a ver também com Guiné, tem a ver com Angola, tem a ver com Congo, tem a ver com o tráfico. O imaginário do africano e do trato escravista é muito mesclado, né, nesse período. Apesar de Ecô representá-los de forma digna. É difícil dizer que este homem negro, por exemplo, é um escravizado. Provavelmente não. Provavelmente não é essa a imagem que Ecô quis retratar. Justamente porque, ao mesmo tempo, esse é um ponto importante, ao mesmo tempo em que se escravizava, por exemplo, os Akan. Os Akan é um grupo social específico da Guiné, no século XVI, e ao mesmo tempo em que os Akan, quando os portugueses chegam na costa da Guiné para estabelecer uma feitoria, era com esses chefes locais que eles estabeleciam uma aliança comercial. Então, com os Akan, eles trabalharam, por exemplo, o comércio do ouro do Senegal, eles trabalharam toda a implementação de uma rede interiorana de trânsito dos escravizados que vinham do interior de África para a costa. Entretanto, é bem provável que também houvesse Akan escravizados em Pernambuco, por exemplo. Esta identidade de origem dos grupos africanos que são escravizados, neste momento, é lidada com esta dupla realidade. Em 1643, por exemplo, Maurício de Nassau recebeu a embaixada do rei do Congo. E a embaixada foi embaixada política mesmo. O rei do Congo envia presentes e pede ajuda militar, ajuda política, enfim. A relação de Dom Garcia II, que é o nome deste rei, com Maurício de Nassau, é uma relação necessariamente política. Garcia II era um congolês. E Nassau, com certeza, tinha congoleses escravizados em Pernambuco. Porque, inclusive, Congo e Angola, a partir de 1641, principalmente, que coincidentemente é a mesma data da produção deste quadro, eles invadem Angola, enfim, estabelecem uma feitoria também nesta região mais central de África. Então, existe essa dupla realidade que se experimenta com o africano, tanto em relação às alianças políticas e militares que são feitas para que as feitorias existam na região, para que a feitoria europeia exista em costa africana, é necessário que existam alianças com chefes locais, e é possível também que pessoas provenientes desta mesma região estejam sendo escravizadas nessa colônia. Então, essa dupla realidade dos africanos era real.
Então, provavelmente esse homem representado por Eco, ele diz mais respeito a esta outra realidade, a esta outra parcela do experimento neerlandês com os africanos, desta aliança mais política. Em seguida, eu trago fragmentos dos quadros para que a gente entenda melhor como essa construção é feita sobre composição, né? Destaco primeiro a cesta e não sei se vocês conseguem ver minha setinha, mas essa palmeira, que como a maioria dos historiadores chamam, nessa cesta existem muitas frutas, né? Os historiadores brigam um pouco sobre quais são, enfim, não é o caso de escrever quais elas são, mas que elas são necessariamente de origens diferentes. A palmeira, por exemplo, segundo Valadares, que é um historiador da arte brasileiro, foi, né, já faleceu, é uma palmeira proveniente da costa angolana. Nassau tinha essa preocupação em fazer com que o Brasil holandês, que é como ficou conhecido conhecida a ocupação, tivesse essa reunião de todas as características do sistema colonial, sabe? E aí a gente vê mais uma vez essa conjugação entre América e África, pictoricamente, né? No mesmo território, ele fazia questão de reunir tanto, por exemplo, botânica, frutas, animais, que eram dessas regiões diferentes. O sistema colonial que ele propõe é justamente esse. Olha, gente, eu consigo reunir, eu tenho tudo. Um dos palácios em que ele morou, em Pernambuco, tinha um jardim que tinha muita coisa, de árvores africanas, europeias, asiáticas, aos animais, sabe? Ele propôs uma diversidade da naturalia, como ela é chamada, e o sistema colonial era o modo por onde ele dominava estas coisas. Esses dois fragmentos falam um pouco disso. Aqui, no fundo da imagem, a gente tem é uma praia, esta mulher é representada numa costa, e a gente vê, então, essa relação com os navios, né? Os navios é um símbolo bastante forte do sistema colonial, porque é isso, é através dele que se chega, é através dele que se carrega, que se trafica e que se transporta essas coisas que sustentam o sistema colonial. O busto desta mulher também é bastante representativo, tanto pelo chapéu, como pela roupa, como pelas joias que ela usa, como pela adaga ou pela faca que ela tem empunhada aqui na cintura, que mais uma vez são símbolos que não condizem com essa condição escravista que se operava na época. E esse peito à mostra, desnudo, que, enfim, a gente pode ir para tantas suposições, inclusive sobre o sexismo e sobre o estereótipo que se formou sobre as mulheres escravizadas, as mulheres africanas, do perigo, né, que elas podiam representar para a moral europeia. As esposas dos homens que trabalhavam nos navios da Wick, por exemplo, que é a companhia neerlandesa que ocupou o Nordeste brasileiro, as mulheres faziam poemas para os seus... As esposas faziam poemas para os seus esposos, tentando dizer, olha, não se relacionem com essas mulheres, elas são perigosas, elas só querem quebrar a moral da nossa família, a nossa moral religiosa, enfim. Existe todo um imaginário que se cria sobre uma mulher africana perigosa, sexista, e que justamente se dava através desse contato, enfim, dos navios, que é esse outro símbolo que segue aqui. A criança eu fiz questão de recortar também, porque ela é um aspecto que já no século XVI e XVII se fazia presente em relação a essa reprodução do sistema escravista. Era através da gravidez e do nascimento de novas crianças dessas mulheres africanas em que o sistema escravista ele se reproduz, né? Nascer de uma mãe escravizada significou ser um escravizado ao mesmo tempo.
Na mão dele tem uma espiga de milho e um papagaio. O papagaio é um dos animais que eu tinha comentado antes que Maurício de Nassau se interessa bastante. Ele teve até um papagaio próprio. Os recortes do homem negro seguem um pouco o raciocínio que nós já tínhamos levantado, essas plantas, a flora, as conchas, que era também essa reunião da costa, né? O exercício colonial tem muito a ver com a praia também, né? Eu estou chamando praia de costa aqui o tempo inteiro, espero que esteja inteligível. O litoral, a praia e o interior são coisas muito diferentes no sistema colonial, porque é isso, é na praia que se estabelece a feitoria, é na praia que as alianças militares são estabelecidas, e o interior é esse ponto escondido do continente, que só os nativos conhecem, que só os nativos têm maior domínio. Óbvio que vão acontecer inúmeras coisas na dinâmica colonial em que os próprios colonizadores encontram meios de desbravar ou de alcançar esse interior. Aqui no Brasil, os bandeirantes é um exemplo péssimo sobre isso. E tem o marfim também aqui, que era um material também bastante importante nesse processo de comercialização. O marfim, enfim, ele era um produto no começo da escravização que era tão importante quanto, né? Depois a escravização vai ascendendo como um mercado angular, como um mercado principal. O busto deste homem negro, também traz esses símbolos da guerra, esses símbolos da lança, da espada, enfim, deste homem. O nome desses retratos variam dependendo de onde a gente encontra eles, né? Eu já encontrei homem negro, como eu trago aqui, homem africano, guerreiro negro, já encontrei também na mulher negra com criança, varia um pouco essas nomenclaturas, e guerreiro negro é justamente essa tentativa de aproximar esta figura desta prática que foi tão importante pro estabelecimento do sistema colonial na costa africana, que eram as guerras, que eram as batalhas, que eram esse confronto, né, às vezes entre os próprios europeus e às vezes entre os grupos nativos e os europeus que chegavam. São muitas coisas que podem ser ditas através desses recortes, eu estou sintetizando-as. Bom, eu suponho, então, né, eu trago como hipótese que essa formação a partir do sistema bipolar, América Portuguesa, África Ocidental e Central, é evidenciado na guerra comercial da ocupação holandesa, porque é isso, a ocupação é feita tanto em Pernambuco como em África, né? Os portugueses percebem que a segurança colonial precisava existir nesses ambos lugares, né? Tanto que um debate importante sobre esses retratos é se eles são feitos no Brasil, mas eles representam onde? O que eles representam? Eles representam o litoral africano ou eles representam o litoral brasileiro? A resposta mais comum é que seja o litoral africano, mas eu sempre insisto, ou estou insistindo, que ele tem mais a ver com esse sistema atlântico do que com um lugar específico, sabe? A assimilação do escravismo colonial luso pelos neerlandeses. Então, enfim, se pensa esses lugares, como eu tinha dito, em 1637, São Jorge da Mina é tomado pelos neerlandeses, que fica em Elmina. O castelo de São Jorge da Mina existe até hoje, inclusive. Ano Bom, que é uma ilha de São Tomé, também é ocupado em 37, e Luanda em 41. Essas três ocupações, elas são complementares, né, para o sistema escravista. A comitiva artística, então, faz parte desta procura de Maurício de Nassau em representar este ideal da colônia. Quando ele volta, quando os neerlandeses... Maurício de Nassau volta antes, né? Ele volta em 44, a ocupação termina só em 54. Quando ele volta, ele faz inúmeras exposições na sua casa em Haia, lá nos Países Baixos, e ele mostrava todas essas coisas. Ele mostrava, inclusive, o papagaio, ele mostrava as pinturas, ele mostrou... um outro artista, Franz Post,
representou mais paisagens, então toda essa composição que ele fez questão de comissionar com dinheiro do próprio bolso ele foi necessariamente essa política de status lá em Europa, né? Ele foi tipo um mediador mesmo. Ele apresentava para as pessoas, olha, gente, aqui, ó, tá vendo isso aqui? Tinha em Pernambuco. É isso. A expulsão dos finlandeses, esse último tópico é uma outra coisa, mas que eu fiz questão de pôr, porque os finlandeses eles são expulsos através de uma guerra que foi a junção de portugueses, africanos e ameríndios. Quando o século XIX retoma a ocupação holandesa, eles estão interessados justamente nessa união desses três grupos sociais, esses três grupos étnicos, e é nela em que ele estabelece a história brasileira, o que é chamado mito das três raças, né? Com a minha pesquisa eu procuro questionar este mito também, porque é isso. A composição desse grupo militar que expulsou os finlandeses tinham outras questões, estavam interessados em outras coisas, e com certeza não era sobre o estabelecimento de um Brasil, né? de uma nação. É isto. E essa é a bibliografia resumida que trouxe. E muito obrigada. Obrigada, Wilton, pela tua apresentação. Primeiro, também queria dizer parabéns, porque foi uma apresentação muito, muito boa mesmo. Tua didática é incrível. A gente vai separar agora, então, 10 minutos para perguntas para o Wilton. Quem tiver alguma dúvida pode mandar pelo chat aqui embaixo, ou pode mandar também pelo Facebook, enfim. Eu vou dar um tempo para as pessoas se manifestarem. Eu deixo aberto, fecho, não sei. Pode fechar se tu quiser. Ok. Eu tenho uma pergunta. Eu sou Isabelle, né? Eu faço parte da Rede Lea também. Eu sou do Rio. Eu também queria parabenizar, adorei a apresentação. A gente ainda no ensino médio, a gente aprende sobre a invasão holandesa ainda com um olhar cor-de-rosa. Maurício de Nassau era um cara, era o cara, e assim, foi uma coisa meio passiva, mas assim, colonização, no fim do dia, é colonização, e a gente não pode esquecer isso. E não foi só também Portugal que violentou o Brasil. Uma coisa que eu queria perguntar era a questão do calvinismo, que você falou que ia retomar. E aí eu queria saber mais sobre isso. E, de novo, parabéns, adorei a apresentação. Primeiro, obrigado, gente. Eu esqueci, acabei não falando sobre, né? Esse é outro aspecto importante. Os ibéricos são católicos, e a justificativa é isso: o catolicismo é o carro-chefe da colonização. É, inclusive, para a conversão que a escravização acontece. Nós escravizamos para que estes pagãos perdidos e bárbaros possam conhecer a verdade e se transformar. No início, os finlandeses que eram calvinistas tiveram questões com o ato de escravizar. Eles, inclusive, dentro desse trabalho de pirataria, eles capturaram um navio negreiro em 1596 de Portugal e levou para a Zelândia, que é uma das províncias dos Países Baixos, e aí os Estados Gerais resolvem libertar as pessoas que estavam ali, porque eles inclusive não concordavam com a prática. Os juristas chamavam de prática papista, de coisa própria dos católicos, sabe? Isso é um vício imoral que os católicos têm, enfim. Então, foi um processo, justamente. Por isso é importante entender a colonização como um exercício. Já se pretendia ocupar esses lugares, mas a escravização não era uma coisa óbvia no início. Foi só quando percebeu-se que a produção colonial não era possível sem a escravização, do modo como os portugueses tinham estabelecido,
é que eles começam a se envolver diretamente com isso. Então, primeiro, os navios que eles capturavam, eles vendiam, por exemplo, deixou-se de levar para os Países Baixos, sabe? Ah, eu não vou levar mais, já que vocês vão libertar, então eu vou vender para as colônias das Antilhas, por exemplo. Essa prática é muito recorrente. As ilhas do Caribe são regiões que os irlandeses vendem bastante escravizados nesse período. Com a ocupação no Brasil, eles não têm o que fazer. É quase você vai ter que fazer isso também, sabe? Não tem como você tomar a produção açucareira sem contar com a escravização. O primeiro projeto colonial não tinha escravização como método, ele era, justamente por conta dessa aversão desse vício católico, eles tinham um projeto de trazer europeus pobres para trabalhar nos engenhos. Mas a escravização, como eu disse, o mercado negreiro dava dinheiro. Ela não era só para produzir, ela era para render também. Então, acabou sendo, enfim, um pastor, inclusive calvinista, lançou um livro, não lembro exatamente quando, mas no início do século XVII, que se chama O Leme Espiritual do Navio Mercante, justamente trazendo como justificativa religiosa que os africanos precisavam ser escravizados pelos neerlandeses não só para ser convertidos, mas para serem convertidos da maneira correta. Ser convertido para o catolicismo era o mesmo que não ser convertido. Tinha que ser convertido para o calvinismo. Então, isso é a porta de entrada para a aceitação. Mas os comerciantes já estavam fazendo isso já, antes desse pastor deixar. Entendi. Obrigada. Super. Eu tenho uma questão sobre essa tua análise, que tu partiu da imagem última que tu apresentou, que eu achei bastante legal, porque vai contra a corrente, assim, como tu colocou, normalmente tem essa lógica muito binarista, dizer esse é esse lugar e esse é esse lugar, sendo que, na verdade, aquela imagem, segundo tu defende, é um imaginário do sistema atlântico, como tu colocou ali, como se fosse justamente essa intersecção entre os dois, né? Eu achei essa forma muito interessante mesmo, uma coisa que as pessoas não costumam, a gente não costuma fazer análise de imagem, colocar dessa forma. Eu achei uma coisa muito minuciosa, assim, muito detalhista. Como é que tu pode falar um pouco mais sobre isso? No começo, a maioria das conclusões que eu ouvia e que eu chegava sobre esses retratos é que eles eram da costa africana. Inclusive, algumas pessoas chegavam e me falavam, eu acho que é uma alegoria de África, pensando justamente na composição que ele faz dos corpos, dos símbolos que ele traz, das frutas, das armas, enfim, do marfim. Mas eu não trouxe, infelizmente, deveria ter trago, mas os outros retratos que constrói, ele também faz esse mesmo trabalho. Dos ameríndios, ele traz símbolos próprios de América, animais próprios de América, mas também tenta mesclar esse conjunto colonial que Maurício de Nassau tentou estabelecer no seu quintal. E aí foi através dos ameríndios que eu comecei a pensar um pouco nisso, porque se com os africanos nós temos uma questão se é representado lá ou se é representado aqui, nós não deveríamos ter essa questão com os ameríndios. Eles necessariamente deveriam ser representados em América. Mas isso também não é óbvio, porque os signos não são só americanos. E foi a partir, então, dessas leituras em que eu comecei a entender o Atlântico não só como um oceano, mas como um sistema colonial. A divisão que a gente vê no mapa hoje de América e África é quase como se o Atlântico fosse esse território que conecta esses dois lugares. É uma ponte que ela não é ocasional. O Atlântico é estrutural. Ele é necessário, inclusive, para que o colonial exista. Então, ir e voltar de África ou ir e voltar de América não era uma prática de uma vez no ano, sabe? Era
se pudesse, todos os dias. Tinha que ir e voltar, sabe? Tinha que... E aí, pensando em Europa também, né? Eu estou trabalhando com essa bilateralidade, mas que é mais própria do trato negreiro, mas tem esse momento também de levar o açúcar, né? Então, o Atlântico como um todo mesmo, né? Como esse... É isso, como essa extensão territorial do exercício colonial. Por isso que as imagens me cabem melhor dentro desse complexo de imaginário do que lá ou cá. Perfeito, muito obrigada pela resposta. De novo, queria agradecer pelo teu trabalho. Não é todo dia que a gente escuta uma coisa um trabalho tão bom assim, e que dá uma alegria para esse sábado, para esse momento tão triste que a gente está vivendo, né? Todo mundo junto, principalmente aqui na América Latina, essa ascensão da direita. É ótimo ter momentos assim. A gente vai encerrar então por aqui, que nós temos mais uma apresentação ainda depois. E muito obrigada de novo, Wilton. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Y eso, vamos para la próxima. Bueno, muchas gracias a Wilton por la excelente presentación y a todos y a todas nuestros asistentes. Les informamos que en aproximadamente 20 minutos vamos a empezar, si es posible, con la presentación de nuestra compañera Gilena de Cuba, por si quieren quedarse y volver a entrar al link, pues en unos 15 minutos tal vez. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Wilton. Obrigada.